de Deus e profetizamos o teu melhor para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Saudades Bom de estudo, todos. povo de Deus. Bom estudo, viu? Fiquem com Deus. Até quarta-feira agora. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Beijo, Rebeca. Beijo, Rebequinha. Rebequinha. Beijo. Deus abençoe todos nós, amém? Vamos orar, então, nesse momento, por nós, por essa aula, né? Para que o Espírito Santo de Deus possa nos guardar também, né? E nos livrar de todo o mal, né? São dias desafiadores, são dias maus, são dias que, às vezes, a gente não pode dar um abraço, né, na pessoa, mas a gente pode dar a nossa oração, amém? Vamos transformar os nossos abraços em orações, tá? Amém. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor, por cada um aqui, pela tua igreja, pelo teu povo. Pai, nos guarda, Senhor. Se há um clamor no nosso coração, é pela tua misericórdia. Pai, pela tua misericórdia sobre aqueles que estão adoecidos, acometidos, Senhor, por essa doença. Aqueles também que têm sofrido com a complicação dessa doença. Pai, essa doença é uma doença desconhecida, Senhor. Ela é traiçoeira. Pai, ela nos pega em algumas fragilidades. Mas nós sabemos, Pai, que o Cordeiro, que Cristo já venceu por nós há 2000 anos, Senhor, pelas nossas vidas. Pai, pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Nós queremos clamar, Senhor, por uma cura do céu sobre todos aqueles que foram acometidos e que têm sofrido, Senhor, pelos familiares, pelo consolo, pelas perdas, Senhor, que tem acontecido. Só a tua graça e só o teu sangue sobre nós, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre nós, esteja aqui, porque tu és o nosso professor, o nosso mestre, aquele que nos ensina a cada manhã e a cada dia. Obrigada por cada aluno aqui, Senhor. Que cada um aqui venha receber a boa semente da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, para quem está acompanhando conosco aqui, a gente está lá no capítulo 10, né? Que fala sobre como podemos conhecer um verdadeiro cristão. Então, sempre esse conhecer não é para a gente julgar, não. Esse conhecer é para nós nos identificarmos também e nos avaliarmos. Então, ao longo da carta de João, ele trabalha com as 3 provas para que a gente conheça um verdadeiro cristão. Então, a prova é uma prova doutrinária, à medida da nossa fé, é uma prova social, se nós amamos o próximo como a nós mesmos, e uma prova moral, né? Se nós realmente fazemos as boas obras. Então, são 3 provas que identificam o verdadeiro cristão. E aí ele só faz um histórico, né? Aqui no livro, antes de começar, ele diz assim: a igreja na Ásia Menor, no final do 1º século, estava sendo atacada pelas heresias dos falsos mestres. Então, o grande inimigo da igreja do 1º século eram as falsas heresias. O gnosticismo incipiente estava sendo proposto como uma alternativa à fé cristã. Na verdade, as verdades do cristianismo estavam sendo atacadas nos seus alicerces. Os mestres gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Então, para os gnósticos, Cristo não era nem 100% humano, nem 100% Deus. Porque nós sabemos que Cristo era 100% Deus e 100% humano. E os gnósticos, eles acreditavam que a nossa matéria não tem como, por exemplo, a gente receber o Espírito Santo de Deus, porque a nossa matéria é ruim. Então, eles veem tudo como algo muito místico, como algo muito fora da gente. E sendo que Cristo, ele habita dentro da gente. Então, para o gnosticismo, isso é impossível, porque nós somos uma matéria ruim. Ainda que a gente saiba que a nossa natureza é uma natureza adâmica, mas
pelo novo e vivo caminho que Cristo fez o sacrifício perfeito, nós podemos ter acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Tá? Então, pelo sangue de Cristo, nós temos acesso, e nós, gnósticos são bruxos. Hoje são, mas no primeiro século era uma linha, tá? Era uma linha doutrinária que queria se aproximar do cristianismo. Aí eu vou até ler um pouco sobre ele. Eles pregavam um falso Cristo, um falso evangelho, uma falsa fé e um falso amor. Tudo era falso. Gente, o falso se parece com o verdadeiro. Não é? Tudo que é falso. Então, assim, eu vou comprar uma calça falsificada, porque ela parece com a verdadeira. Então, todas as religiões falsas, elas se parecem com a verdadeira. Ela não vem, assim, totalmente contrária à sua fé. Ela vem revestida por coisas parecidas com a verdade, mas que, no fundo, negam a verdade. É nesse contexto que João exorta a igreja para não dar crédito a qualquer espírito. Em vez de ter uma fé ingênua, os crentes deveriam provar os espíritos se de fato procediam de Deus. E é nessa parte que nós vamos entrar, então. A negação da encarnação de Cristo era uma evidência de que o espírito que estava por trás desses pregadores era um espírito do anticristo e não o espírito de Deus. Então, esse versículo que a gente vai estudar hoje foi baseado nesse contexto, no contexto de que estava acontecendo uma penetração de falsas doutrinas, e essas doutrinas queriam caminhar junto com o cristianismo. E tem hora que não dá para caminhar. Tem hora que não tem como você caminhar com a mentira. Porque o falso vai ter uma hora que ele vai ser confrontado com o verdadeiro. Né? Então, essa primeira parte que a gente vai estudar. Então, é 1 João 4. Aí nós entramos em 1 João 4. Tá? E a gente vai ver um sentido aqui da palavra espírito, né? No grego, na verdade, a gente acha que é espírito, mas é ensinamento, é um falso ensinamento. Então, lá em 1 João 4, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Então, qual é o contexto desse versículo? É um contexto de muita heresia, de muita falsidade, de uma doutrina que negava a divindade e a humanidade de Cristo. Nós seguimos a um Deus 100% Deus, mas ele foi 100% homem também, tá? Então, os 33 anos que Jesus passou conosco, ele foi homem. Ele foi um homem Deus. E quando ele é ressuscitado, ele se torna Deus. Então, ele é 100% Deus. Tá? Isso é a divindade. Então, em primeiro lugar, ele faz um alerta solene. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Essa palavra espírito aqui no grego, na verdade, é ensinamento, tá? Tanto que esse espírito está com letra minúscula. Não é o nosso espírito, não. E não deis crédito a falsos espíritos, aos falsos ensinamentos. Os falsos mestres estavam tentando fazer uma combinação da filosofia grega com o cristianismo. Então, eles tentavam trazer a filosofia grega para o cristianismo. A proposta deles era um casamento entre o conhecimento esotérico e a fé cristã. Tem hora que não dá para casar. Tem hora que uma coisa vai negar a outra. A heresia nem sempre vem com uma negação ostensiva e integral da verdade. Ela propõe uma parceria. Ela vem com uma linguagem ecumênica. Ela está disposta a sentar-se à mesa para negociar. Tá? Então, às vezes, a heresia, ela vem disfarçada, ela vem disfarçando. Então, ela está até disposta a sentar na mesa para dialogar. A igreja de Cristo, porém, não pode ser crédula.
A igreja ela tem que ser crítica, ela não pode dar crédito àqueles que falam em nome de Deus sem trazer integralmente a doutrina de Deus. Então, isso é muito sério, é uma responsabilidade. Aliás, ministrar a palavra do Senhor é uma responsabilidade. Eu não posso, por exemplo, ministrar, eu acho que, né? Eu penso que, não, está na Bíblia, qual a base bíblica que nós temos para isso? Não deis crédito a qualquer espírito, indica que os leitores de João eram propensos a aceitar sem crítica todo ensino que lhe parecesse dado por inspiração. Era preciso mostrar-lhe que identificar o sobrenatural com o divino é um erro perigoso. Então, a igreja estava sofrendo, então, no primeiro século, uma penetração de falsas doutrinas, e era o que João estava dizendo aqui para eles, olha, cuidado com as falsas doutrinas, e esse falso não vem, não bate de frente, ele senta, ele anda junto com você para fazer um casamento, mas assim, biblicamente falando, não existe sincretismo religioso, não tem sincretismo religioso. Versículo 4, a parte B. Antes provai os espíritos que se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. João dá uma ordem, em seguida ele oferece a justificativa. Sua ordem tem uma razão de ser. Ela não vem no vácuo, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, os crentes espíritos, para saber se de fato eles procedem de Deus. Essa palavra tem saído remete ao fato de que os falsos mestres atacavam pelo seu envio, ou seja, eles eram pessoas que falavam mesmo, eles pregavam essa falsa doutrina como se fosse um evangelista, né? Como se eles fossem aqueles enviados por Deus. O aspecto sedutor desses homens era o fato de que eles apresentavam uma consciência de envio, como se eles estivessem tendo fé e obediência à palavra de Deus. Uma atitude de credulidade simplista. Os crentes deveriam ter uma atitude crítica para com as manifestações alegadamente provenientes de Deus. Provar significa, né? Quando João fala assim, provai os espíritos. O que significa provar? É a semelhança de um metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo. Testar a mensagem com a verdade apostólica, para saber qual espírito que está por trás dela. Então, todo tipo de profecia, todo tipo de mensagem tem que estar sendo testada, tem que estar sendo provada pelos ensinamentos dos apóstolos. Na verdade, não existe assim, Deus me deu uma revelação. Toda revelação já está na Bíblia. Você pode até falar assim, olha, eu recebi uma revelação de Deus, mas essa revelação ela tem que estar na Bíblia. Então, o que nós orientamos? Toda prova de uma profecia, quando a Bíblia fala para a gente provar a profecia, não o profeta. A gente não precisa julgar os profetas, a gente tem que julgar a profecia. Porque sem a profecia também, que são palavras reveladas, o povo pode perecer. Mas eu, na minha vida, para eu me proteger de algumas falsas profecias, eu sempre ia até a Bíblia e tentava julgar. Então, eu tentava ver assim, isso tem base bíblica? Isso está na Bíblia? O que Deus está falando através desse profeta? A princípio, Deus já falou comigo, eu sinto paz, no sentido assim, de que Deus também, de certa forma, está testificando ao meu coração. Então, é uma orientação bíblica nós provarmos os ensinamentos. Então, é assim, é ouvir e ir para a Bíblia. Tem base bíblica? Isso está acontecendo? Isso realmente tem sentido na Bíblia? Então, nós não podemos aceitar qualquer coisa goela abaixo. Os falsos mestres fizeram do mundo suas salas de aula. Desejavam conquistar a audiência de muitos cristãos. Duas esferas espirituais nesse mundo. Há duas esferas espirituais nesse mundo. O mundo do Espírito Santo e o mundo de domínio do diabo.
Então, ou é de Deus ou é de Satanás. Por isso, não existe neutralidade no reino espiritual. Não existe ficar em cima do muro no reino espiritual. Até a sua não decisão já é uma decisão. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus, mas o espírito do diabo vive nos falsos profetas, que falam em seu nome. Satanás imita o fenômeno da iluminação divina, inspirando falsos profetas e mestres com o objetivo de espalhar um erro religioso e afastar as pessoas da verdade. Então, na verdade, os filhos de Deus, eles possuem espírito de Deus, mas os filhos de Satanás, eles possuem espírito de Satanás. Então, no reino espiritual não há neutralidade, não há, assim, espaço neutro, espaço vazio. Tudo tem um domínio, tudo tem um dono, tá? Acolher todo pregador que fala em nome de Deus e ouvir de boa mente toda pregação como se fosse verdadeira é uma atitude insensata. Precisamos ser crentes berianos. O que é um crente beriano? Quando a gente vai lá para o livro de Atos, eu queria que vocês abrissem em Atos 17, ainda aí no Novo Testamento, de Bereia. Esses bereanos, tudo a Bíblia para ver se tinha sentido. Está lá em Atos 17. Hoje não deu tempo para eu abrir, porque aqui em casa está meio, né? Porque acaba que eu estou fazendo tudo. Mas vamos abrir em Atos 17. Eu anotei aqui, Atos 17. Então, tem que ser igual esse povo aqui, ó. Igual o povo de Bereia. Tudo esse povo ia na Bíblia e via se tinha base bíblica. Eles não aceitavam qualquer coisa, não. Vamos ver no 17. Quem tiver um dicionário bíblico aí para abrir. Porque a minha Bíblia ela não tem o subtítulo. Mas olha se é Atos 17 que vai falar. Alguém tem um dicionário bíblico? Para a gente só ver aqui a característica do povo de Bereia. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu dicionário aqui. E aí, Paulo, então, a orientação é para nós sermos igual os bereianos, né? O povo de Bereia. Isso, bereianos. Deixa eu pedir para a Alexa aqui. Ninguém achou, não? Quem eram os bereianos? Ai, não achei aqui. Qual? Atos 17, 11 a 12. Isso, deixa eu ver aqui então. Atos 17, eu tinha marcado isso, ó. Isso mesmo. Ótimo. Começando do 10 aqui, né? E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se essas
coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram, assim como alguns proeminentes mulheres gregas e não poucos homens. Então, o que que o povo de Bereia fazia? Eles chegavam, Paulo falava, eles iam lá na Bíblia e examinavam para ver se estava na Escritura. Aí Paulo falava, eles iam lá para ver se estava na Escritura. Então, precisamos ser crentes bereianos, precisamos julgar os profetas, precisamos as profecias, precisamos passar tudo o que ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. Concordo com John Stott quando diz que não se deve confundir a fé cristã com credulidade. A fé verdadeira examina o seu objeto antes de depositar confiança total. Então, por isso que nós precisamos ter cuidado, principalmente em igrejas que têm muitos dons de profecia. Isso é bom, é uma veia. Mas, assim, muita coisa você tem que ver se tem base bíblica. Porque, às vezes, existe a profecia da alma, existe a profecia daquela pessoa que está falando porque já te conhece, já sabe a tua dificuldade. Eu não sou contra de jeito nenhum, pelo contrário, baseado em Efésios 4:11, existe sim o dom profético, mas a gente precisa examinar tudo biblicamente. Jesus preveniu seus discípulos acerca dos falsos profetas, lá em Mateus 7:15. De igual forma, Paulo também preveniu, lá em Atos 20:28, e Pedro também falou dos falsos mestres, lá em 2 Pedro 2:1. Ainda hoje há muitas vozes clamando por nossa atenção. Somos um canteiro fértil, onde tem florescido e prosperado muitas seitas, ganhando amplo apoio popular. Há uma urgente necessidade de discernimento entre os cristãos. Nossa geração perdeu o entusiasmo pela defesa da verdade. Mais assustador do que uma pregação herética dos falsos profetas é o silêncio dos profetas de Deus. Assistimos estarrecidos uma perigosa tolerância para com as falsas profecias, principalmente a hipergraça. A gente tem o relativismo hoje dentro das igrejas, o humanismo dentro das igrejas. Tira a centralidade de Cristo, coloca a centralidade do homem, né? Então, assim, eu vou para o culto para receber uma bênção. Isso é humanismo. Na verdade, nós vamos para o culto para cultuar Deus. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, ele derrama bênção sobre nós. Eu vou para o culto porque eu preciso encher a minha alma. Humanismo. Você coloca o homem no centro do culto. Não, eu vou para o culto para cultuar Deus. E à medida que eu cultuo a Deus, o Espírito Santo de Deus me enche a minha alma. O antropocentrismo, que é igual o Duda falou, coloca o homem no centro do culto. Então eu vou para a igreja porque eu vou fazer uma campanha e toda a minha vida vai mudar. Não, você vai para a igreja porque você coloca Cristo no centro da tua vida, mas lá, pela misericórdia de Deus, o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus acaba nos presenteando. Mas toda igreja que coloca o homem no centro é uma igreja humanista, é uma igreja antropocêntrica. Nós precisamos sempre colocar Cristo, a igreja tem que ser cristocêntrica. Ela que tem sempre colocar Cristo no centro. O humanismo surgiu após o século I, II. O humanismo, na verdade, surgiu no século XVIII, na Europa. E hoje, por exemplo, hoje a gente tem os Illuminatis. É exatamente isso, é a razão, é o homem. Então, tudo gira em torno do homem, tudo gira em torno do coração do homem. Mas, na verdade, está errado. Então, assim, a gente precisa inverter a situação. Nós vamos realmente para a igreja para cultuar Cristo, para aprender com Cristo, para adorá-lo. E fazendo isso, ele vai nos encher. Não é o oposto, tá? Então, a gente precisa, então, não tolerar as falsas heresias, as falsas doutrinas que hoje tem muito. O relativismo, na verdade, a relativizar a verdade. A verdade é a verdade. A gente não pode relativizar.
né? Então é relativo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, ele é a vida. Não, Jesus é um caminho. Existem vários caminhos e todos eles levarão a Cristo. Mentira. Só existe o caminho, a verdade e a vida, né? Não existe um caminho, uma verdade e uma vida, porque um é um artigo indefinido. Tô errado, Duda? Não, bispo, tá certinha. Então, É artigo indefinido. é um artigo indefinido. Então, eu estou em um caminho. Não. Então, é um artigo indefinido. Existe o caminho, e esse caminho é Cristo, porque é artigo definido. Você definiu essa verdade, ela é absoluta. Então, na verdade, para o aparecimento do anticristo, uma das características é a união de todas as religiões. Então, quando todas as religiões se unirem, isso vem com uma mensagem bonita. Na verdade, aí a gente já está no caminho, o anticristo começa a reinar. E não tem como o casamento do cristianismo com outras religiões, porque vai se tornando ofensivo. Mas parece bonito, todas as religiões vão se unir para proclamar a paz. É um discurso, é uma agenda anticristã. Na verdade, não existe esse casamento. Na verdade, já é uma bandeira da agenda anticristã. Por isso que a gente tem que ter cuidado, tá bom? E são muitas heresias hoje que penetraram dentro das igrejas cristãs e que a gente precisa voltar à essência da palavra do Senhor nas nossas vidas. E aí tem também um esclarecimento necessário. Quando ele fala lá no 4:2-3, João 4:2-3, ele fala assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Presta atenção, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e já agora estar no mundo. João usa o tempo perfeito para a palavra veio, a fim de indicar que Jesus veio em natureza humana, porque era uma característica que os gnósticos negavam. Eles negavam que Cristo veio em carne. E ainda agora no céu, ele possui uma natureza humana, ou seja, além da sua natureza divina, ele também tem uma natureza humana. Então, no cristianismo, Jesus ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Então, o gnosticismo negava a divindade e a humanidade de Cristo, eles negavam tanto a encarnação quanto a ressurreição. Eles negavam tanto o seu nascimento virginal quanto a sua morte expiatória. Então, os gnósticos, eles são anticristãos, eles batem de frente com a principal doutrina do cristianismo. A cristologia deles precedia do anticristo. Embora o anticristo seja um personagem que aparecerá no futuro, seu espírito já opera no mundo. Tá? Então, assim, para alguns teólogos, o anticristo já está, ele já nasceu. Para outros, nós já vivemos, o espírito do anticristo já opera no mundo. Os verdadeiros profetas são instrumentos de comunicação do Espírito de Deus. Os falsos profetas são instrumentos de comunicação de um espírito do erro. Por trás de cada profeta está um espírito. E por trás de cada espírito está Deus ou o diabo. Antes de podermos confiar em qualquer espírito, precisamos prová-lo se procede de Deus. O que importa é a sua origem. O anticristo é uma figura escatológica, ou seja, da escatologia bíblica, sombria, que virá no fim dos tempos, cuja característica principal, qual é a principal característica do anticristo? É a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus.
Então, a principal característica do anticristo é porque ele vai fazer uma guerra com o povo de Deus e ele vai querer ocupar o lugar de Deus. Mas isso não vai ser muito claro no início. No início, ele vai querer fazer um casamento, porque ele vai sair do meio do povo de Deus, o anticristo. O anticristo não vai vir de fora, ele vai vir de dentro. Por isso que muitas pessoas terão dificuldade de identificar se ele é falso ou se ele é verdadeiro, porque ele vai estar perto da gente. Ele pode ser, um exemplo, um grande pastor de renome mundial. Por quê? Porque ele vai conhecer a verdade, mas ele vai proclamar, ele vai pegar essa verdade, ele vai deturpar. Por isso que é tão perigoso as falsas doutrinas. Ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios e disseminando erros, sendo finalmente destruído pelo Senhor. O anticristo, ele vai fazer muitos sinais, prodígios e maravilhas, tá? Então, hoje, essa questão de sinal, porque tem, né? Um dia desse eu vi uma pessoa falar, eu conheço um profeta que revela a CPF. Eu falei, meu Deus, mas pra que a pessoa quer revelar a CPF? Eu não quero que as pessoas saibam a CPF. Qual o sentido disso? Eu vi um profeta que sabe até a cor do meu sutiã, mas pra que eu quero que a pessoa saiba a cor do meu... Isso, na verdade, são prodígios, são sinais, mas que não tem nenhum sentido. Pra quê? Qual o objetivo? Né? Vamos supor, eu quero que a pessoa saiba o meu CPF para fazer um milagre lá no meu CPF, vamos supor, eu estou com o nome sujo, então mas só saber por saber. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esses sinais e prodígios. Por quê? Porque é uma das características do anticristo. Ele vem fazendo muito sinal, mas isso não aponta para o reino, isso não melhora os nossos frutos, porque nós seremos conhecidos pelos frutos. Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, é dom. Senhor, Senhor, no teu nome eu falei línguas estranhas, é dom. Senhor, Senhor, no teu... Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque a salvação está relacionada a fruto, amor, paz, longanimidade, porque dom o próprio Deus dá. Ele não vai ficar cobrando dom. Se Deus deu o dom de cantar, você acha que no último dia ele vai ficar assim, meu filho, eu quero saber se você cantou bem? Não, o dom é um presente, né? A nossa preocupação aqui é com o caráter cristão. É isso aqui que está em jogo, é o que João está falando. Porque vai ter muitos sinais e prodígios. Esse anticristo, ele tem seu caminho preparado e seu surgimento facilitado pelos anticristos menores, o espírito do erro que opera e dispõe a mente das pessoas para ele. Qualquer espírito que nega que Jesus Cristo é o Cristo e qualquer espírito que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, algo que eu aprendi muito no início da minha caminhada cristã. Por exemplo, a pessoa caiu lá possessa. Você tem que provar também, uma das características é provar, né? Ele tem que confessar que Jesus Cristo vem em carne. E eles têm muita dificuldade, principalmente no processo de libertação e logo após de cura. Normalmente você vai provar e eles não aceitam, eles começam a relutar, porque eles precisam reconhecer que Jesus Cristo vem em carne. Para ser de Deus, o Espírito deve confessar que Jesus Cristo é o Cristo Messias. Negar essa verdade é negar que Jesus é o centro da história, aquele para quem toda a história tem uma preparação. É negar que ele é o cumprimento das promessas de Deus e é negar a sua soberania. Jesus Cristo veio não só para morrer, mas também para estabelecer o reino da graça e da sua glória. Entretanto, negar que Jesus vem em carne, ou seja, a sua encarnação, é negar que ele pode ser o nosso exemplo. É negar que ele seja o nosso sumo sacerdote, que nos abre acesso à presença de Deus. É negar que ele seja o nosso Salvador.
é negar a redenção do corpo, bem como a possibilidade do encontro entre o humano e o divino. Porque em todas as falsas religiões não tem como o divino habitar no humano. Ele sempre está fora, ele sempre está externo. Nós precisamos fazer uma distinção entre o conhecimento e a confissão. Não basta saber que Jesus Cristo vem em carne, é preciso confessar que Jesus Cristo vem em carne. Então, numa verdadeira libertação, quem tem a veia de libertação, numa libertação, você tem que levar a pessoa a confessar que Jesus Cristo vem em carne. Por quê? Porque só assim o inimigo, o diabo, os demônios, eles saem, porque eles têm que se submeter a essa verdade. Até os espíritos impuros reconhecem a divindade de Jesus durante o seu ministério. Contudo, embora eles conhecessem, eles não confessavam. O Espírito de Deus, porém, dá testemunho de Jesus Cristo sendo Deus e se fez carne. Então, a diferença é essa, que os espíritos, eles reconhecem que Jesus Cristo vem em carne, mas eles não confessam, porque confessar que Jesus Cristo vem em carne é confessar a derrota deles. Por isso que eles não confessam. Todo o processo de libertação, a pessoa caiu endemoniada, confessa. Jesus Cristo vem em carne. Aceita e se submete que Jesus Cristo vem em carne. Não é só expulsar, não. É fazer com que a pessoa confesse, porque ali a pessoa está reconhecendo o senhorio de Cristo. O ministério particular do Espírito é um testemunhar de Jesus. O ministério do Espírito é o ministério do holofote. Ele aponta para a luz de Jesus. O Espírito veio para testemunhar que Jesus não deixou de ser Deus ao se fazer homem. Sua encarnação não foi aparente, como ensinavam os falsos mestres, nem sua divindade foi uma mera simulação. Então, eles não aceitavam que Jesus ele veio em carne e ainda assim ele era um Deus homem. Os falsos mestres do gnosticismo separavam o Jesus do Cristo. Fazia uma distinção entre o Cristo divino e o Jesus histórico. Para eles, o Cristo veio sobre Jesus no batismo e se retirou de Jesus na cruz. O João classifica essa posição como herege e procedente do anticristo. Não foi o Cristo que veio para a carne de Jesus, mas foi o próprio Jesus, que era o Cristo vindo em carne. Então, eles faziam uma distinção. Em algumas religiões também, eles separam o Cristo reencarnado do Cristo histórico. Então, eles até reconhecem que realmente Cristo veio, realmente ele foi um bom profeta, ele realizou milagres, mas eles não reconhecem que hoje Cristo é Deus, que Cristo faz parte da divindade. Uma religião, por exemplo, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, eles não acreditam que Cristo é Deus. Eles acreditam que Cristo, no Cristo histórico, mas que ele é apenas um profeta, um bom homem, né? Que a gente deve ter como exemplo, mas não como Deus. Então, algumas falsas religiões, elas não divinizam Jesus. Elas colocam Jesus como um Cristo histórico. Né? O espiritismo é a mesma coisa. O espiritismo, você vai no centro espírita, está lá a foto de Jesus. Você vai lá no Vale do Amanhecer, vai ter lá a foto de Jesus. E a pessoa fala, nossa, mas eles creem em Jesus. Não, eles estão vendo um Jesus histórico, mas eles não dão toda a honra, toda a adoração. Eles não veem que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, eles não divinizam Jesus. Esse é o problema das falsas religiões. Você vai na igreja católica, eles rezam 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Para quem que eles estão adorando mais? A Maria. Então, eles aumentam a imagem de Maria e diminuem a imagem de Jesus. Você vai ver que todas as fotos tá Maria e Jesus, o menino Jesus. Porque eles não negam o Jesus histórico. Eles negam o Jesus 100% Deus. E isso é muito perigoso, mas isso é muito tênue, é uma linha assim bem tênue, que todo mundo acha que não é lindo e maravilhoso, eles também creem em Jesus, não. Eles até creem no Jesus histórico, mas eles não confessam Jesus como Senhor e Salvador. É oportuno dizer que o homem Jesus de Nazaré não é outro senão o Cristo
ou Filho encarnado. Longe de ver sobre Jesus no batismo e deixá-lo antes da cruz. O Cristo veio realmente em carne e nunca o deixou de lado. Com isso, João está dizendo que a doutrina cristã fundamental, que nunca pode ser transigida, é a doutrina, é a pessoa divina, humana e eterna de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nenhum sistema pode ser tolerado, por mais estrondoso que seja as suas pretensões, ou por mais cultos que sejam, se negar que Jesus Cristo, ele vem em carne, isso é negar a sua divindade eterna e a sua humanidade histórica. Então, a base da nossa religião cristã é confessar que Jesus Cristo vem em carne, reconhecendo a sua divindade e reconhecendo também a sua humanidade. E ainda assim, ele ser 100% Deus. Ok? Então, isso é uma característica, isso é uma doutrina. Na verdade, é a doutrina da divindade cristã. Isso nos diferencia de muitas religiões. Em quarto lugar também, lá no 4:4, vós sois de Deus, filhinhos, e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Paulo está falando o tempo todo do espírito do anticristo, que já opera na nossa época, ele já está operando. Os falsos... João faz uma transição dos falsos profetas para os verdadeiros crentes. Os falsos profetas são governados pelo espírito do anticristo e os verdadeiros crentes procedem de Deus. Eles são de Deus e são habitados por Deus. Os verdadeiros crentes vencem os falsos profetas porque o Deus que nele está é maior do que o espírito do engano que habita nos falsos profetas. Gente, quem tem o Espírito de Deus reconhece o ambiente onde o Espírito de Deus está atuando. Isso é fato. Paulo está dizendo, vós sois de Deus e já o tendes vencido. Nós já temos vencido Satanás. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A mais necessária armadura para todas as lutas e a força para repetidas vitórias está em saber que o próprio Senhor está em nós, pelo Espírito Santo, tá? Então, nós precisamos ter esse reconhecimento de que o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, nós não seremos enganados pelo espírito do engano que já atua no mundo e nas pessoas que são do mundo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender a doutrina cristã, a doutrina do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai testificar no meu espírito se a profecia vem de Deus ou se a profecia vem de Satanás. É ele que vai testificar no meu espírito. E o último lugar, lá no 5:6, João 4:5-6. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito de Deus e o espírito de Satanás. Como eu falei para vocês, no reino espiritual não tem neutralidade. Ou é de Deus ou é do diabo. Por isso que nós precisamos ter o espírito da verdade, porque quando nós temos o espírito da verdade, ele vai testificar e ele vai lutar contra o espírito do engano e o espírito da mentira. Os falsos profetas são do mundo, ainda que eles estejam dentro das igrejas. Eles tiram seus princípios, cuidados, objetivos e existência do mundo da hostilidade no qual Satanás governa como príncipe. Pensamentos satanicamente inspirados são atraentes para as mentes humanas. Os falsos profetas procedem do mundo e os verdadeiros crentes procedem de Deus. O mundo ouve os falsos profetas, enquanto os verdadeiros crentes ouvem os ensinamentos dos apóstolos. Aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz.
Aqueles que são da verdade ouvem o testemunho da verdade. No entanto, o mundo ouve os falsos profetas. O mundo é governado pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade. Amém? Então, na verdade, a nossa segurança está em saber que nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, e esse Espírito ele vai identificar aquilo que é engano, aquilo que é mentira. Isso vai soar no nosso coração. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai ter discernimento espiritual. Quando você entrar no ambiente, você vai perceber, esse ambiente aqui, ele está carregado de espíritos de mentira, espírito do medo, espíritos enganadores. Mas você, como eu falei domingo para a igreja, nós temos que ser termostato, né? Que é um aparelho que modifica o ambiente. Nós não podemos ser termômetro. Você percebe esse ambiente, você não faz nada. Você é engolido por ele. Então, na verdade, a igreja tem que se levantar mesmo contra o espírito de engano, espírito da mentira, espírito do medo que tem penetrado dentro das igrejas. Porque esses espíritos, eles não atuam só lá no mundo, não. Eles entram para dentro das igrejas e eles fazem o maior engano. E as pessoas vão sendo enganadas e as pessoas vão sendo iludidas por eles. Então, essa é a nossa... nós temos que conhecer e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos nos livrando dessas armadilhas satânicas e que realmente rema contra o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus. Então, fica com vocês essa palavra. Nós somos de Deus. E nós já temos vencido. Porque o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Existe no mundo uma operação satânica. Na verdade, o espírito do anticristo é fato, ele já está atuando. Isso é fato, com as suas ideologias, com essas falsas, com essa falsa verdade, que na verdade é uma mentira. Então, nós precisamos ter discernimento disso tudo, amém? Alguma dúvida? Porque aí nós vamos parar na página 192. Porque aí semana que vem um verdadeiro cristão é conhecido pelo amor. Aí nós vamos terminar esse capítulo, dos 4 até o 7. Alguma dúvida, queridos? Amém, amém. Glória a Deus. Já foi definido aqui que o nosso próximo livro é Apocalipse, né? Aí nós temos que estar passando o dinheiro para a Nausita, porque a Nausita vai pedir na Amazon, e aí a gente vai começar a estudar também Apocalipse, amém? Que tem muito a ver, né? Na verdade, Apocalipse foi uma carta de João também, né? Na ilha de Patmos. Então, ele fala muito sobre esses espíritos que atuam realmente, que são espíritos do engano. Alguma dúvida? Vamos continuar orando, amém? Vamos pedir para o Senhor algo que eu peço muito. Deus me dê espírito de discernimento para discernir as coisas do Senhor e as coisas de Satanás. Amém? Que Deus te abençoe, então. Alguma dúvida, Volney? Não sei. Alguém levantou a mãozinha? No. Amém. Nenhuma dúvida? Então, vamos orar. Encerrando, amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus derrame muita graça. Amém? Ore pelo bispo, que ele ainda está tossindo. A nossa guerra aqui está sendo a tosse. Que Deus continue nos cobrindo, amém? Receba o discernimento da paz do Senhor, amém. Amanhã nós nos vemos na igreja, com muita cautela, com muito protocolo, mas a igreja é um lugar onde nos fortalece muito, amados, muito mesmo. Nós precisamos estar fortalecidos nesse tempo difícil. Kate, realmente a tosse, ela demora, mas nós precisamos combatê-la, amém? Então, Dudinho, ora aí por nós, senti tua falta domingo, viu? Tô indo nos 2 cultos.
E é assim, eu faço chamada, tá? Senti falta no culto da manhã e no culto da noite. Ali, eu oriento aí no culto da manhã. Eu acho o ambiente bem mais aberto, eu acho ares novos. Mas amém, sinto a falta de todo mundo lá. Fico preocupada. Fica assim, meu Deus, por que Duda não veio, Senhor? Será que já vou pedindo perdão se for alguma coisa pessoal e comigo. Misericórdia. Glória a Deus. Dudinho, ora por nós, ora pelos aniversariantes. Vamos clamar, irmãos. É tempo da igreja clamar, levantar, confiar, clamar pelo Senhor, para que verdadeiramente Deus separe aí, né? A mentira da verdade, o espírito do engano já atua, já está operando. Que a comunidade do reino seja uma comunidade que tenha Cristo no centro. Cristo não é nós no centro, não é as minhas necessidades, nem a minha vontade, mas é Cristo no centro. Rubem, eu faço do culto quase uma aula, eu sei exatamente quem não vai e eu fico ligando a semana inteira. Vou bloquear a Kate dos meus contatos, por quê, Dudinha? Ela fica pegando no meu pé. Amém. Glória Amém? a Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Tua presença. Senhor, primeiramente para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Pai, obrigado pelo Teu sacrifício, Pai, lá na cruz do Calvário. Pai, no nome de Jesus, Pai, traz discernimento, Senhor, para cada um de nós. Pai, que nós venhamos ser sábios, Pai. Pai, no nome de Jesus, derrama de graça. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta aula. Pai, por este aprendizado. Pai, que nós venhamos prosseguir, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, nos abençoa poderosamente. Pai, derrama, Senhor, sede, Pai. Sede de te conhecer, sede de te buscar, Pai. Pai, no nome de Jesus, que a cada dia nós venhamos nos colocar no centro da Tua vontade. Vontade essa, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida da bispa. Pai, por estar se disponibilizando, Senhor, a trazer esse ensino para cada um de nós. Pai, derrame de sabedoria sobre a vida dela. Pai, eu invoco o Teu sangue sobre ela e sobre a família dela, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu coloco a vida da Rebeca, a vida da Kate, Pai. Pai, abençoa, Pai, elas poderosamente. Pai, que este novo ciclo que se inicia, Pai, venha ser um ciclo poderoso. Pai, que as Tuas promessas se cumpram na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, Pai, que se dispuseram a estar aqui, Senhor, nesta aula. Glória a Deus. Pai, mesmo online, nós estamos aqui, Amém. Senhor, para te buscar. Em nome de Jesus, Pai, nos honra. Derrame de bênçãos, Pai. Bênçãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, desde já eu te agradeço. Pai, em nome de Jesus, por tudo. Sim, Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amados. Boa noite. Deus abençoe. Amo todos vocês, viu? Um beijo Amém. no coração. Boa noite. Amém. Me abrace orando por mim. Amém. Boa noite. Boa noite Glória a todos. a Deus. Boa noite para todos. Que Deus os cubra com o sangue precioso de Jesus Cristo. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do dia. Te amo. Kate, beijo, amor. E se sinta abraçada. E Rebequinha também. Amém. Beijo. Amém. Beijo. Duda, tu vem com essas gracinhas aí, viu, Duda? Meu coraçãozinho. Tchau, Kate. Tchau, Duda. Tchau, todo Tchau, mundo. gente. Beijão. Tchau, beijo. Vou te bloquear primeiro. Tchau. Tchau, beijos.